Oi, Cardume, dando continuidade a essa série incrível que a gente está fazendo de especial de Dia das Mães. Hoje eu tenho a presença ilustríssima da Amanda, da Zafiro Divers. Ela vai conversar aqui com a gente sobre mergulho e maternidade. Fiquem aí, escutem até o final, porque vai ser um papo incrível. O Bruno, ele tá longe, ele tá viajando, então ele deixou as picapes comigo. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre mergulho e maternidade. Amanda, vamos começar agradecendo a sua presença. Muito obrigada. Eu sei que a agenda é difícil, você trabalha com mergulho, não é fácil conciliar além da maternidade, agenda, filho, trabalho. Então, muito obrigada por arrumar esse tempo para vir aqui conversar com a Nossa, gente. Carol, eu que agradeço o convite, assim, realmente é apertada, porque por conta do meu filho, principalmente, mas eu faço questão, assim, sempre de tentar participar desses encontros, bate-papos, eu amo mergulho, então sempre que eu puder, eu vou estar participando. Muito obrigada mais uma vez. Vamos começar apresentando para a galera quem que é a Amanda. Bom, eu sou Amanda Barreto, sou daqui de Arraial do Cabo, moro aqui. Passei um tempo morando fora daqui, mas sempre tive família e sempre fui muito próxima do mar, né, por ter nascido aqui e ter familiares que trabalham no mar. Saí com 17 anos, saí novinha, fui fazer faculdade, me formei em engenharia química. Trabalhei um bom tempo, trabalhei 5 anos no mercado. Assim, experimentei vários setores da engenharia, sempre estava um pouco insatisfeita. Morei fora, morei em São Paulo, trabalhei em diversas empresas e ainda assim não me sentia profissionalmente completa, sabe? E aí, quando eu decidi me mudar para cá de novo, eu ainda vim como engenheira, né? Trabalhei na área de saneamento aqui, mas eu já mergulhava sempre no final de semana, assim. Uhum. Então, queria estar perto do mar e perto do mergulho o tempo todo. Eu acho que dificilmente, mesmo em qualquer momento da minha vida, alguém que tenha me conhecido, seja quando eu estava na engenharia, ou estava estudando, ou estava morando em qualquer lugar do mundo, acho que qualquer um já associava que amava mergulho, assim, porque era uma coisa, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. É um pouco difícil falar de mim sem falar de mergulho, por Uhum. mais que eu assim não entre no detalhe, mas eu sou essa pessoa daqui. Depois fiz mestrado, curso doutorado em biotecnologia marinha, saí da área corporativa, né? Fui um pouco mais para a área acadêmica e mais perto do mar. Trabalho com mergulho, sou mãe solteira, enfim, sou essa pessoa tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo. Hoje você é dona de escola, né? Sim, eu tenho uma escola, a Safiro Divers, aqui em Arraial do Cabo. Sou instrutora há alguns anos. Então, assim, a gente tem um centro de treinamento, faço o treinamento na piscina e terceirizo a operação em uma das operadoras licenciadas porque tem uma reserva do ICMBio. Faço o treinamento e levo para o mar. Só que faço tudo isso aqui em Arraial do Cabo porque eu estou localizada aqui. E formação, assim, é meu coração, assim, é o que eu gosto mais de fazer, é dar curso mesmo, eu sou apaixonada. Inclusive, seu Instagram, o Mergulhadoras, tem cada vídeo incrível. Eu adoro seus vídeos. Ai, obrigada. Eu gostaria de conseguir gravar mais. Uhum. A maioria do material que eu tenho são amigos que estão ali na hora com uma GoPro ou com uma câmera e estão embaixo d'água e me veem não programado e fazem alguma coisa, ou que um amigo foi ver o curso aí tinha uma GoPro e acabou gravando. Eu queria assim estar um pouco mais estruturada para essa parte de mídia, mas uma das coisas que eu estou aprendendo ainda, né, mas já Uhum. aprendi bastante com a maternidade é aceitar que eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero ao mesmo tempo. E Então, tá assim, tudo bem, né? depois, né, ficou difícil fazer tudo, né? O Uhum. meu foco maior é dar um bom curso e que a pessoa saia sabendo mergulhar de fato, com as técnicas, com conhecimento, com treinamento. Essa paixão que eu tenho e é um pouquinho da minha visão, assim, de quem mergulha há um tempo, da importância da técnica, da importância do bom treinamento. Sim. Mas vamos lá, eu estou tentando dar conta do máximo que eu consigo, mas a prioridade aqui tem que ser bem definidinha, assim, senão não Uhum. dá para É, fazer só tudo tem 24 bem. horas no dia, né? É, exato, E ainda assim exatamente. achou tempo para estar aqui com a gente. Aí, ó, de novo agradecimento. Pois é, estou explorando a vovó agora, tá com a minha mãe. Obrigada, vovó. É.
Amanda, deixa eu te perguntar, nessa sua carreira de mergulho, desde ser só uma turista até se tornar uma profissional, você falou que você morou fora e tal, qual que foi o mergulho mais incrível que você fez? Nossa, de vez em quando alguém me pergunta isso, mas assim, é muito difícil para mim escolher um mergulho. Assim, eu posso te falar que um dos pontos mais lindos que eu já vi, acho que muita gente aqui vai concordar, mas um dos pontos mais bonitos que eu já mergulhei estruturalmente falando foi Pedras Secas, em Noronha, Amei esse mergulho né? também. É uma estrutura assim única, muito bonita, assim, as passagens, o formato, né, das rochas no meio, assim, não é numa coisa. Os sedimentos no chão, cheio de coral, de ouriço, é uma coisa Sim, incrível. é muito incrível em Uhum, termos assim de beleza do ponto em si. Teve assim, algumas realizações que eu fiz que me marcaram muito, que foi ver uma orca mergulhando aqui em Arraial. caramba. Esse mergulho ficou marcado para mim por conta desse encontro inesperado. Na verdade, não era nem um sonho, porque eu nem cogitava essa hipótese. Assim, naquele momento, não era nem algo que eu estava planejando fazer. Uhum. E que foi uma surpresa muito grande. Estava chegando no barco, a orca estava chegando, todo mundo falando: sobe, sobe, tem orca, tem orca. Aí eu desci na hora e consegui ver a última passando. Eram cinco, eu só vi a última, porque elas já tinham passado por baixo de mim, mas foi assim, um mergulho fantástico. E também um mergulho que eu fiz no Chile, porque eu tinha muita vontade de mergulhar com lobo marinho e Hum. nunca tinha mergulhado, e eles são muito fofos, assim. Então, para mim depende muito assim de qual critério. Eu já fiz tantos mergulhos maravilhosos que é difícil escolher um só, assim. São Uhum. todos muito diferentes, assim. Eu valorizo cada detalhe de cada lugar, sabe? Acho que dificilmente tem mergulho ruim. Olha que eu mergulho muito, muito. É, isso é resposta de quem ama mergulhar, né? Que só quem ama É, mergulhar dá uma resposta assim. Mas eu pois vou dizer é. que eu fiquei com inveja da orca, não vou mentir, não. De vez em quando no verão tem orca por aqui, mas você tem que dar sorte. Elas são É, muito rápidas, não é comum passar perto. são ariscas, né? Esses animais É, selvagens são, né? sim, sim. E hoje teve golfinho Ai, que aqui. delícia! Você já mergulhou Ah, muito com o golfinho? não muito, aqui em Arraial nunca tinha mergulhado. Realizei Hum. esse sonho em Noronha. A Nath conseguiu fazer um registro, que foi com a gente na viagem. Era um sonho, assim, até meio bobo para quem é mergulhador, mas para mim não era realidade, né? Nossa, Mergulhei muito, muito em Arraial e nunca tinha mergulhado com golfinho. E, nossa, eu sou apaixonada por eles, assim. é demais, nossa. Sei, sou apaixonada. Já mergulhei com tubarão no México, foi incrível também, uma certa adrenalina, meu Deus, né? Que é aquele Uhum. poder. Mas eu confesso que eu sou bem apaixonada pelos mamíferos, assim. Sim. Golfinho, orca, assim, me mexe mais com o meu coração. Ai, agora eu vou ter que ir para Arraial. Tô indo aí semana que vem. Estarei aqui te esperando. Bom, vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mergulho como profissão. Sim. Você tá na carreira acadêmica, que deve Uhum. também ser a sua primeira ou segunda profissão. Você segue as duas paralelamente como profissão. Sim, paralelamente. Eu colocaria assim que profissionalmente o mergulho é a minha Uhum, principal atividade. E óbvio que não desmerecendo a dedicação que eu tenho que ter com o meu projeto de pesquisa, mas eu já mergulhava, né, eu já tinha a escola de mergulho aqui e uhum, eu tenho que conciliar os dois, né? Mas o mergulho foi a profissão assim do meu coração que eu escolhi mesmo, né? Eu larguei a minha carreira de engenharia para mergulhar. O doutorado veio depois, assim. Inclusive, foi o mergulho que me abriu essa porta para pesquisa. Então, assim, foi uma transição até bastante difícil, né? Porque é uma mudança muito grande você trocar toda uma estabilidade de uma carreira com formação para uma carreira assim dentro de um mercado de entretenimento que tem um esforço físico muito grande, que você sabe que tem uma dificuldade de crescer profissionalmente muito grande. uhum. Então, assim, foi uma decisão difícil, mas, assim, não teve nenhum momento que eu me arrependi, assim. Meu sonho, assim, com profissional, com mergulho, era formar alunos e viajar com os meus alunos, né? Foi esse o objetivo do começo da minha escola. Então, assim, era foco na formação, formar pessoas bem,
mergulhadores básicos Uhum. capazes de fazer mergulho, incentivá-los a se formar como avançados e ter viagens para níveis avançados e viagens para todos os níveis, assim, essa era o objetivo. E foi, assim, a gente chegou a executar bastante isso e a gravidez veio no meio disso tudo e deu uma Uhum. bagunçada, assim, em Mudou geral. os planos um pouco. Muda muito a perspectiva, mas essa transição, assim, de carreira foi assim, um dos passos mais importantes que eu já fiz na minha vida, E isso sabe? faz quantos anos que você fez essa transição? Faz uns 6 anos. 6 anos. E o Tomás É, tá com 3, é isso? com 2. Com 2. Ah, veio um pouquinho depois ainda. Sim, ele veio no meio, assim, do caminho. Acho que foi em Uhum. 2016, 2017 que eu larguei, né, a engenharia para trabalhar com mergulho. Já era mergulhadora técnica, assim, já tinha uma boa bagagem de mergulho, mas nunca tinha trabalhado, nem feito dive master, Uhum. nada. E só para a gente encerrar essa história aí de como você começou a parte profissional, uma curiosidade que eu gosto de sempre ter essa conversa com as mulheres com quem eu consigo bater um papo. Na hora de entrar no mercado, de se manter no mercado, você sentiu alguma diferença, ou alguma exigência extra, alguma dificuldade diferente que você observa nos seus colegas homens? Olha, no começo, um pouquinho assim, eu sentia um cuidado excessivo, assim, por ser mulher, mas hoje, assim, conversando com amigas instrutoras, principalmente que trabalham em outras regiões, principalmente no Nordeste, assim, e que me contam, eu vejo que tem, assim, um machismo muito presente, e graças a Deus aqui em Arraial eu não enfrentei muito isso, sabe? Foi Uhum. algo eu fui muito bem recebida no mercado, entendeu? Eu não sofria, assim, um preconceito por ser mulher como profissional. O que acontecia era que, por exemplo, uma coisa é você dar um curso, ir para dar um curso. Outra coisa é você montar uma operação com 60 cilindros. Uhum. E isso era a prioridade de chamar um homem, entendeu? Ou Entendi. vários homens para a operação. E eu não julgo mal, eu acho que tem mulheres que têm porte físico para tal, não é meu caso, que eu peso 50 quilos e tenho 3 hérnias de disco, então, assim, porque no começo do meu dive master eu não tinha nenhuma hérnia de disco, né? Era assim, mas eu queria provar, sabe, que eu podia fazer a mesma coisa, aquela imaturidade, aquela insegurança mesmo de assim, não quero que deixem de me chamar porque eu sou mulher e tal. Então, assim, quando eu comecei, que os donos das operadoras me chamavam para freelance, eu trabalhei em operadoras aqui, tinha operações assim com outras mulheres, mas sempre tinha que ter a presença de homens também. Não é que tinha que ter, mas agilizava, sabe, o processo de Uhum. carregar os cilindros até na recarga mesmo, sabe? É um trabalho muito pesado que É. não estou dizendo que as mulheres não conseguem fazer, mas no geral, assim, o porte físico dos homens tem uma estrutura, né, física, mas tem mais facilidade para carregar peso. Uhum. Mas algumas mulheres têm a mesma capacidade. Não era o meu caso, porque eu sempre fui pequenininha, assim, tipo, Uhum. mion, sabe? Mas sempre me trataram, assim, de Uhum. igual. Então, assim, nunca faltou trabalho por eu ser mulher. Uhum. No começo, assim, alguns comentários de pouquíssimas pessoas assim, você é muito patricinha para estar aqui, você não vai durar um verão, sabe? Uhum. Mas nem sei se era só porque eu era mulher, mas porque eu vinha de uma profissão de escritório, né? Outra visão. Uhum. Então, assim, foi isso. Mas eu sei de meninas que passaram por muito mais preconceito, assim, pesados, comentários realmente muito machistas. E, assim, eu não tive, graças a Deus, esse problema, assim, para começar aqui. E Não, para que bom. hoje, para continuar, eu embarco, levo os meus alunos e volto e todo mundo me trata de igual para igual, assim, profissionalmente. Eu entrei Aham. na engenharia, na faculdade com 17 anos, tinha muito homem no mercado de trabalho. Então, assim, isso foi algo que eu vi sempre, em mesa de bar, até mesa de reunião, até barco de mergulho. Não. Onde tem mais homem profissionalmente, as mulheres têm que se provar um pouco mais, assim. Uhum. Sim, isso é fato. É. Amanda, como é que foi para você essa questão da gravidez? Ela foi planejada, ela não foi? Porque eu imagino, o mergulho, ele é a sua
principal profissão, é a sua profissão, não é nem a principal, né? E a gravidez, a partir do momento que você sabe que você tá grávida, você tem que parar de mergulhar. Como é que foi isso? Houve um planejamento? Nada, foi completamente desplanejado. Eu gravidei no começo da pandemia, né? Naquela confusão, acho que todo mundo sai um pouco do eixo, né? No começo e então assim começou a pandemia, passou um mês, eu tinha engravidado. E para mim, assim, foi ao mesmo tempo que como todo mundo estava em casa, eu não senti isso no começo de tipo só eu fiquei em casa porque eu estava mergulhando, porque na verdade ninguém podia trabalhar. Então teve uma comoção assim universal, né, no começo da minha gestação, mas logo do meio para o final da gestação já tudo estava abrindo novamente para todo mundo voltar a trabalhar e eu não podia, né, porque tava, mas aí eu já estava com barrigão, então não foi algo que foi de cara aquele impacto, sabe? Uhum. Descobri que estou grávida, ou seja, meu corpo ainda nem mudou, né, no começo, né, da gravidez. Não era o meu caso, que eu passava muito mal, eu tive muito enjoo. Mas a maioria das mulheres consegue continuar executando as atividades, assim, até atividades físicas, né? Muito bem. Assim, e ter que parar de mergulhar estando apta fisicamente, assim, quando você se sente disposta, né? Sente assim, pô, eu tô bem, não tô doente, não tô passando mal, que saco, sabe? Tipo, é Uhum. muito frustrante. É muito frustrante, assim. Foi aí que surgiu a minha ideia do projeto de mergulhadoras, assim, eu me senti que precisava conversar com outras mulheres, assim, inclusive entrei em contato com algumas, troquei algumas mensagens, assim, tem um grupo do Face também, internacional, que eu comecei a fazer algumas perguntas, tinha Moms That's Cuba e Women That's Cuba, assim, mulheres e mães, e me colocaram no de mães, assim, então foi algo que eu precisei buscar essa conexão, porque, como eu falei, eu sempre me meti em atividade com a maioria masculina, assim, Uhum. na engenharia, no mergulho e outras atividades também. E aí eu me vi numa situação em que eu precisava, assim, falar com outras mulheres. E a maioria das Uhum. minhas amigas da faculdade e tudo mais não são mergulhadoras, assim. Então, eu precisei buscar, assim, na internet, né? E me conectar, assim, com essas outras mulheres que poderiam passar pela mesma coisa ou estavam passando ou já tinham passado pela mesma situação. Eu senti muita falta de estar envolvida, assim, numa energia feminina, sabe? Sim. Numa rede em que soubessem do que eu estava falando ou que também queriam ouvir Uhum. o que era sobre o que era isso. E foi a minha forma, assim, foi a minha válvula de escape. No mergulho foi esse projeto, sabe? Tipo, de compartilhar, trocar ideias. Eu cheguei a fazer algumas lives no começo, até porque meu filho estava recém-nascido, assim, fazer lives com outras mergulhadoras conversar assim com algumas delas. Planejei assim mais um monte de conteúdo, mas acabou que com a maternidade foi ficando impossível de colocar em prática tudo. Mas eu não abandonei não, porque eu acho que é uma coisa que vai, quanto mais ele for crescendo, mais tempo eu vou tendo de voltar com esse projeto com mais presença, né? Uhum. Por mais que tenha sido um pouquinho amenizado pela quarentena lá da pandemia, em que todo mundo acabou ficando em casa junto, ainda assim é muito frustrante, assim, você ser privado de executar a sua atividade sem se sentir desconfortável, porque quando você está com um barrigão grande, aí você mesmo não tá, assim, tipo, pô, como é que eu vou botar o laje? Não dá, você tá com o centro de gravidade todo alterado, você, assim, eu fazia muito snorkel, era a Uhum. minha forma, né, de estar em contato ali com a água. Comecei até só com 5, 6 meses, porque eu enjoava, assim, todo dia. Mas Nossa. eu ia, assim, quando comecei a passar um pouquinho menos mal, os pescadores me viam, chegava lá com minha nadadeirinha, o meu coletinho de neoprene, máscara, snorkel, e ia para a água. Foi até um dos mergulhos mais lindos que eu já fiz na vida, só que não foi scuba. Foi com um pinguim que ficou uns 40 minutos comigo, fazendo snorkel e comendo, caçando peixinho, assim. Que demais. Foi um encontro lindo. Era o que eu podia, né, Uhum. fazer. Mas eu ainda sentia uma falta, assim, muito grande. O projeto, né, online ali das mergulhadoras me ajudou, assim, muito a suprir
vontade de mergulho assim que eu tinha. Então, comecei a compartilhar vídeos e conteúdo de mergulhadoras e botar, assim, se eu não posso mergulhar, vou botar a mulherada para frente. Uhum. Mas foi difícil, não foi muito fácil, assim. É mais ou Pra... menos que nem a gente aqui com o podcast, porque eu, o Bruno, a gente mora em São Paulo, a gente não tá perto da praia, a gente não pode nem fazer snorkel. Aí a gente, vamos fazer um podcast para falar durante a semana de mergulho, né? E a gente é um jeito que a gente encontra. Exato. E sabe que foi forçado para mim, né? Foi forçado pela gravidez, pela impossibilidade, mas me abriu um outro universo em que talvez, assim, vocês de São Paulo já conheçam esse universo maior, mais do que a gente. Porque, assim, a operação de mergulho, ela é só a ponta do iceberg. Uhum, O mundo do mergulho é muito grande e ele não está só dentro d'água, né? sim. Existe todo um mercado, tem fornecedores, tem cursos, tem formação, tem podcast, tem conteúdo que você pode gerar, tem curso, muita Uhum, teoria, em que a maioria das pessoas negligencia muito, principalmente aqui uhum, no litoral. Então, assim, eu comecei a conhecer esse outro lado, assim, né? Não só conhecer, porque eu já conhecia, mas a dar mais atenção para esse outro lado, assim, do mercado do mergulho mesmo, né? De produtos que você pode gerar, marcas que você pode gerar de mergulho sem necessariamente você estar indo para a água sempre. uhum, Isso foi algo que mudou muito a minha cabeça, porque a gente que está aqui na operação, né, na cidade de operação, a gente fica naquela neura de tipo, nossa, tem uma semana que eu não vou para o mar, sabe? Parece que você não está produzindo, que você não está mergulhando, mas na verdade você está gerando conteúdo, você está divulgando a sua escola, ou você eu, no caso, estou dando aula teórica, porque eu dou muito valor à teoria, então, assim, estou sempre dando aula. Então, o mergulho está sempre presente de alguma forma, né? Então, uhum. mas esse mundo, assim, digital, essa parte de fora da água do mergulho, foi um mundo novo que se abriu para mim. E, inclusive, mudou muito a minha perspectiva, assim, profissional, de objetivo, inclusive, da minha escola, sabe? Que antes eu queria formar aluno e viajar, assim, não é o meu objetivo, quero viajar para mergulhar, sim, mas não mais da forma com que eu estava, com a minha cabeça, estava pensando antes da gravidez, antes da maternidade. Então, assim, eu sei, por ter vivido isso na pele, que assusta muito a gravidez para quem mergulha, porque a gente fica com um vazio, né? Ali é um período, assim, vai passar, mas gera uma ansiedade, sabe? No começo, quando o meu filho nasceu, eu pensava só assim, quando que eu vou poder voltar? Quando que eu vou poder voltar para a água? Quando que eu vou poder voltar? E, assim, isso me gerava uma ansiedade e uma frustração, sabe? Uhum. O que começou a acontecer? Eu não assumia compromissos muito assim, vou assumir logo um curso quando meu filho estava muito pequeno. Porque se eu não fosse dar, não tinha assim como substituir aquela pessoa em cima da hora. Mas eu comecei a fazer uns freelances, assim, dar uns batismos e tal. E aí acontecia, às vezes, eu tinha marcado para o dia seguinte, aí meu filho tinha febre à noite. Uhum. Ah, não, e o dente está nascendo, quer mamar. Não adianta deixar com o pai, não adianta deixar com a avó, né? Então, assim, isso no começo me frustrava. Caramba, eu nunca mais vou conseguir executar o que eu executava antes, eu não vou conseguir. Eu cheguei a tentar marcar, assim, na minha cabeça, eu falava assim, acho que quando ele tiver uns 2 anos eu posso organizar uma viagem de novo, Noronha. Acho que dá para qualquer coisa eu levo uma babá e tal. Mas, assim, na minha ansiedade sabe, de voltar o trabalho da forma com que eu era antes, Sendo que tudo mudou, né? sem me dar o tempo para me adaptar à nova mãe, nova pessoa que eu era, assim, a Uhum. nova profissional que eu me tornei, inclusive, assim, 10 mil vezes, inclusive, mais segura, né, depois de ser mãe. Eu sei que dá essa ansiedade, mas abre outras perspectivas se você conseguir controlar essa ansiedade, sabe? Depois que eu calmei, respirei, comecei a voltar para a água pouco a pouco, a dar meus cursos, assim, meu filho já eu voltei assim mesmo, ele estava com uns 9 meses, Uhum. onde eu me sentia assim, ele comia bem, para eu deixar ele com outra pessoa sem mamar, eu confiava, né? E aí eu comecei a assumir assim, mas já ele tá com um pouquinho de febre, mas nada grave, eu não me sentia mais tão mal, mas óbvio que se ele estava muito doente, não teve jeito. Teve um feriado
que a gente pegou Covid, eu e meu filho, Nossa. no meio do ano passado. Eu tava com um ano e pouquinho. Ele ficou muito mal. Eu tinha já tomado vacina e, enfim, eu fiquei malzinha, assim. Ele ficou muito mal, assim, não respirava, só dormia sentada, ou seja, eu tinha que sentar à noite, ficar Nossa, tadinho. sentado com ele em pé, porque o narizinho dele entupia muito. Então, aí eu fiquei assim, cara, feriado, tudo bem, eu tô trabalhando aqui, eu posso chamar um outro staff, sabe, para me substituir, que eu tô na minha cidade, é mais fácil. Imagina se eu tinha uma viagem marcada. Uhum, Como que eu faço isso? Com passagem aérea, e aí acontece uma coisa assim. Então, as coisas começaram a mudar, assim, na minha cabeça. uhum. Não, eu não quero mais. Aí eu desmarquei Noronha, que eu tinha para 2024, ou 23, não me lembro. Eu falei, não, não tenho mais, não tenho condição assim, tenho que. é, Calma, Amanda. Falei, calma. Adaptar a rota, né? Um dia de Não é que cada não. vez, exatamente. Exato. Recalculando rota. Não é que não vai existir mais, mas calma, né? Exato. Agora, essa nova versão que eu sou, essa nova mãe, essa nova Amanda, não quer mais esse objetivo profissional. Uhum, Me permitindo esse câmbio, assim, sabe? Me uhum, permitindo essas mudanças. E eu acho que acontece com muitas mulheres que têm filho e trabalham com mergulho. Outras não, outras continuam, estão sempre na água, depois que os filhos já crescem um pouquinho. Controlar essa ansiedade e sim. entender que a gente está nascendo de novo também depois da maternidade, sabe? Uma nova versão nossa está nascendo e que vai querer outras coisas. Ainda quero mergulhar, amo mergulhar, quero muito, mas quero trabalhar com mergulho de outra forma agora, sabe? Uhum. Amo dar curso, vou continuar dando curso, quero, né, continuar me especializando, fiz o Intro to Cave agora, vamos para a caverna. Eu quero seguir, só que a minha forma de seguir dentro do mercado do mergulho vai ser diferente do que quando eu comecei. Uhum. E aquilo, né? Tá tudo bem, vamos reavaliar as estratégias, assim, para isso. A ideia desse episódio todo, ela surgiu justamente de conversas que eu tenho com amigas minhas, que a gente, assim, tá todo mundo meio na idade de começar a pensar em filho, e fica todo mundo, poxa, mas se a gente engravidar, quanto tempo a gente vai ficar fora? E é justamente a gente tá Uhum. pensando hoje, lá na frente, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente nem sabe, né? Tá, engravidei, como é que vai ser? Eu vou querer continuar mergulhando todo mês pra gente que não vive de mergulho, né? Que é diferente. É, Eu vou querer mergulhar todo mês? Eu vou querer qualquer folga que eu tenho ir mergulhar? Será que vão ser esses meus objetivos? A gente é muito ansioso, a gente perde um pouco a isso, gente né? fica ansioso demais, assim. É super natural. Eu ficava muito ansiosa e isso me gerava muita frustração, assim, em relação ao meu retorno para o mar. Outra coisa que mudou, eu sempre fui apaixonada por profundidade, assim. Meu sonho da vida era chegar aos 100 metros, com Uhum. escuta, né? Com mergulho técnico. Eu, depois que tive filho, fiquei com esse medo, assim. Eu fiquei com medo que eu não tinha antes, que é medo de morrer. Hum, Eu sempre falava assim, não, se eu morrer mergulhando, morri feliz. Morri fazendo fazendo o o que eu que eu gosto. amo, entendeu? Uhum. Hoje eu já não posso, porque meu filho depende de mim, entende? Aham. Então eu não tenho mais a mesma visão, eu não sou mais a mesma pessoa. Não vale mais a pena, né? Aquele risco, aquele É, sonho, exato. né? Eu ainda penso assim, voltar a fazer técnico assim, de profundidade, né? Quero ainda fazer o mergulho da corveta, que ainda não fiz, quero ainda fazer alguns mergulhos assim, mas no momento certo, com toda a segurança necessária, sem aquela ansiedade e afobação de jovem, sabe? Uhum. Porque você começa a querer fazer outras coisas também. Uhum. Todo um universo se abre, né, na maternidade, mas tudo isso causa ansiedade porque a gente fica pensando na sua nova função de mãe com a cabeça de quem ainda não é mãe, né? Uhum. De quem ainda não virou a chavinha, né? E essa chavinha demora para virar, leva um tempo, mas demora para outra também. A volta para a água depois que você ficou esse tempo fora, eu acho que a gente não pode falar que tem assim, ah, é um tempo, ó, não dá para falar, não, então quem tá ouvindo a gente em 2 meses você tá de volta na água. Não, eu acho que a questão da liberação médica, que a gente fez até entrevista com o Dr. Gabriel Gami, e ele falou, ó, Uhum. você tem que ter liberação médica, mas além da liberação médica, tem a questão de como você tá, né? Você está pronta para voltar para a água? Com certeza. Eu conversei com algumas mães quando eu estava grávida. Uma falou que assim, com 3 meses já voltou.
ela tinha tido parto natural e morava não sei se Bonito, num lugar assim de mergulho de caverna e água doce. Então ela Uhum. não morava no litoral, trabalhava com mergulho em água doce assim. E falava, ai, o meu filho fica com o pai ali na beira e eu entro em Vivendo. mergulho assim, de boa, assim, muito tranquilo, muito rápido. Eu sigo também um pessoal do Alasca, que eu converso também, porque eu sou muito enxerida. Eu vou e mando mensagem para qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, não tem problema. Se quiser, responde. E aí eles tiveram um filho um pouquinho antes de mim também, um bebezinho pequenininho, um iglu, assim, todo agasalhado. Acho que ela tinha 4, 5 meses de gestação. E ela foi na caminhonete, que era uma saída de lago, que a caminhonete chegava na beira, foi com a mãe entrou, ficou ali com o pai e foi. E o meu primeiro mergulho de Cuba foi em Búzios, mergulho de praia, Uhum. porque pareceu mais fácil do que o mergulho de barco, né? Pareceu não, realmente era. Mas eu estava com 5 meses, eu tinha feito cesárea também, então eu precisava estar 100% ali. É óbvio que não carreguei o peso todo. Minha mãe ficou com meu filho na areia. Uhum. Ele tinha 5 meses, dormiu o tempo inteiro na praia e eu fui com o pai dele para a água, né? Tipo, ele levou o peso e tal, porque eu ainda não estava bem do abdômen, na verdade, da diástase, não era nem da cicatriz em si, mas eu tive uma diástase e hérnia, né, no abdômen, então não estava com o abdômen forte ainda para levantar peso. Fiz muita fisioterapia pélvica, recomendo Uhum. muito. Mesmo para quem não tenha diástase, recomendo fazer na gravidez e recomendo fazer depois. E aí eu fiz um mergulho em João Fernandes, que é uma praia assim bem rasinha, Maravilhosa. linda, tem muita gorgonha e tal. Fui ali para matar a saudade. Mas, olha, deu meia hora de mergulho, eu já pedi para subir. Vamos subir, eu subi assim, tipo, o que que foi? Tipo, a gente acabou de entrar. Aí eu só quero ver se tá tudo bem. Eu olhei assim, tipo, fiz assim pra minha mãe, ensinei, né, o sinal. Aí minha mãe fez assim, tipo, aí eu voltei pra água e relaxei. Uhum. Mas esses primeiros minutos eu fiquei assim super preocupada se estava tudo bem. Mas foi ótimo. Aí mergulhei mais meia hora, não sei. E Uhum. voltei, foi mágico. Mas para voltar para a operação mesmo, de sair de barco, demorou. Meus primeiros mergulhos foram todos de praia. Eu me sentia mais fácil de sair caso precisasse, sabe? Uma Uhum. neurose de mãe. Nunca precisou, foi Que sempre bom, tudo né? ótimo. E levar ele na operação não rola. Não, Au- eu acho, cara, eu acho que isso vai de cada mãe. Eu não Uhum. acho que é um ambiente para um bebê, assim, Uhum. não o barco ele já foi várias vezes, mas é muito cilindro, sabe? É muito peso, é muita lastro, é muita coisa para cair neles e, assim, eu vou ficar no barco com o bebê no colo o tempo inteiro? Não vou. Uhum. Entendeu? Se Aí eu vou ficar na preocupando com água e ele, ele vai né? ficar com quem, sabe? Ah, se eu levar babá, não faz muito sentido, assim, para operação, para eu trabalhar, não faz sentido, a não ser que eu Aham. quisesse ir no barco da operação sem trabalhar, só para ficar com ele. E ele ia querer correr e não ia poder, porque tem equipamento, tem gente. Aí o mergulhador chega, vira com o cilindro na altura da cabeça dele, Nossa. né? Sim. Eu não acho eu acho que eu ia me estressar mais do que curtir, entendeu? Uhum. Prefiro ir no passeio de barco, nesse Aham. sentido, que é uma coisa que eu nem gosto de fazer, mas já fiz uns 3 com ele. Coisas que quando você Uhum. muda quando vira mãe, porque aí você pensa, acho que meu filho vai gostar. E Uhum. aí, se ele gosta, eu gosto, sabe? São coisas que você muda o seu gosto também. Então, eu acho que bebê na operação não combina muito, não. Mas, como eu falei, operação de praia, de lago, aí eu acho Uhum. é melhor, mas operação de barco, a não ser que o barco seja muito grande, tem uma área separada, tipo 2 andares, aí você fica separado com ele. Nossa, não melhor nem pensar, mano. Não pensa É, nisso. não, acho que não combina. Então, você não considera que é seguro levar
criança em operação, mas como trabalhando na operação, ou se for um turista que chega para você e fala, Amanda, queria levar meu filho para curtir o barco também. Não, criança, assim, depende da idade, sabe? É porque meu Tá, filho tem 2 anos, né? Para mim é um bebê ainda. Então, assim, bebê eu acho que não é uma boa, sabe? tá. Mas uma criança já maiorzinha que você bota uma boia, fica um pouco na água, vai entender que tem um espaço aqui que ela não pode ficar porque é perigoso. É diferente de um bebê que você tem que ficar atrás dele ou com ele no Uhum, colo. Então, assim, outra coisa assim que pode acontecer no barco, além dos perigos de equipamento, de cair, machucar alguma coisa, do bebê escorregar, da criança escorregar, ou seja, ter algum acidente, ou uma criança pula na água na hora que o mergulhador vai pular na água, ou a criança está na escada subindo na hora que o mergulhador está entrando subindo, porque a criança não tem a maturidade, a percepção do perigo que um adulto tem. uhum, Então, além dessas coisas de segurança mesmo que podem acontecer, de acidente com equipamento, tombo e queda, a criança ainda pode, principalmente um bebê, ele pode enjoar, assim como um adulto, sei lá, pode ficar passando mal, entendeu? Não sei, dependendo da condição do mar que tiver. uhum, Uma criança maior, você fala assim, dá um pulo na água aí, vomita aí, vai ficar tudo bem. Vai ter mãe mergulhadora que vai pensar o contrário, que leva, que não se importa, mas eu sou super chata com segurança, assim, super uhum, chata, super criteriosa. Acho que isso vem muito do mergulho técnico também. A gente sempre é moldado como mergulhador a pensar de uma forma muito siga o planejado, nada além do planejado e faça evita o melhor resgatista é aquele que evita o acidente, né, em vez de ser aquele que resgata mais rápido. Acho que a forma uhum. melhor de você fazer é você evitar um acidente. Então, assim, eu recomendo que é levar a criança para brincar nas suas férias, faz um dia de mergulho, outro dia de passeio com ela, assim. Uhum. Agora, não tem opção. Eu acho que Não não é um combina. ambiente adequado, não combina, Uhum, entendeu? Se você Agora, uma criança maiorzinha, já com 10 anos, ela já tem outro comportamento, né? Então, você uhum, já explica, ela já entende melhor sobre os perigos e já entende que ela obedece mais, a maioria das vezes já sabe nadar, tem uma ideia melhor da situação. E aí, a gente até faz batismo em criança assim. Eu não faço um batismo em qualquer criança de 10 anos, tá? uhum. Depende do tamanho, porque tem criança que é muito mionzinha. É menor que o Então, cilindro, né? é, Uhum, como você vai botar um peso nessa criança? Então, assim, às vezes eu boto no octopus um pouco para experimentar a uhum, sensação de respirar, né? Mas a criança que já é maiorzinha, mais fortinha, e normalmente se tem aquele cilindro menor, uhum. aí dá para fazer com uma criança menor. Por que que tem uma idade mínima para mergulhar? A gente Maturidade, né? tem que entender isso, né? Da onde que vem isso? O mergulho, ele exige, mesmo que seja sob supervisão, exige algumas ações que só você pode ter, Uhum, né? A primeira, que pode ser muito simples para um adulto e não tão simples para uma criança, é equalizar o ouvido. uhum, E a criança, ela, às vezes, ela acha ela não entende que não é para doer. uhum, Então, ela não avisa que não que está doendo muito. Então, ela quer tanto fazer aquilo, ela quer tanto conseguir. Então, ela não tem, às vezes, às vezes não consegue equalizar e não consegue comunicar que não está equalizando. Ela, né, além de tirar a água da máscara do regulador se entrar, é algo que ninguém pode fazer por você, né? uhum, A própria respiração, ela pode prender a respiração porque ela é uma criança, então às vezes ela acha que vai ser melhor prender a respiração. Se ela está com um instrutor que não está ligado nisso, ela pode estar ali, prende um pouco, daqui a pouco respira, prende mais um pouco e está se expondo a um acidente. Então, existe uma idade mínima, não só por causa do porte físico, mas também a gente imagina que existe uma certa maturidade que você tem que ter para entender o funcionamento do seu corpo na água. uhum, Eu mesma tenho filho, né? Todo mundo fala, quando que você vai levar seu filho para... uhum, Óbvio, né? Ele já ama água, não gosta de água fria, bem friorento, mas uhum, ele vai, ele mergulha e sobe com boia de braço,
E eu falo, cara, eu não tenho pressa, entendeu? Quando ele tiver os sinais de que tá pronto. Óbvio que, estando comigo, sempre na piscina, sempre na praia, é provável que ele vai desenvolver isso mais rápido do que uma criança que é criada longe do mar. Sim. Mas eu não vou apressar ele enquanto eu não sentir que ele tá com esse entendimento, sabe? Essa treinar na praia. Quantas vezes eu na praia mesmo, pegar areia no fundo, tem que Uhum. equalizar o ouvido. Entender isso antes de ir para um mergulho de scuba, para ser seguro e para aproveitar, entendeu? Não, se eu não me exponho a um risco à toa, vou expor meu filho. Exato. Aí você cria um machucado aí de uma coisa boba, besta, que era super fácil de evitar. Se esperasse, sei lá, Exato. 2 anos, né? À toa, rompe um tímpano. Criançada que mora no litoral, todo mundo conhece alguém que já estourou o tímpano. É, É então. normal isso. Então, assim, para quê, né? Eu acho que vai muito da ansiedade do pai. É, Todo mundo fala é. assim: esse aí vai ser mergulhador, não sei o quê, Uhum. mergulhadores e tal. E, assim, às vezes a gente acaba colocando uma expectativa na criança de que ela tem que alcançar aquele desejo dos pais, né? Porque, nossa, meus pais vão ficar tão orgulhosos se eu realizar. Então, eu tento não colocar muito isso nele. Ele na verdade, é louco por dinossauro, quebra-cabeça e cavalo, assim. Que Então, legal. eu fico assim, eu acho que eu vou me sentir mais realizada vendo ele andar de cavalo pela primeira vez do que, De mergulho. sabe, mergulhando a princípio, né? É isso que eu estou pensando agora, porque eu vejo o desejo dele. Mas é óbvio que o contato eu sempre vou apresentar o mar Aham. pra ele. Ele conhece o nome de todos os animais Que marinhos. baratinho. Eu sou suspeita porque assim, eu sou madrinha de dois, de uma menina e de um Aham. menino. E assim, eu só dou bichinha de mar, eu só dou roupinha de mar, e toda vez eu falo: "Ah, vai ser mergulhadora, a madrinha vai levar para mergulhar". Tá vendo? Então, É expectativa nossa, né? totalmente, eu nem nego. Não, é assim, a gente coloca isso, né? Às vezes, pô, Uhum. não, quero jogar bola, sabe? Não, mas não quer bola não, vai nadar com a Vai madrinha, entendeu? mergulhar, sim. Não quero uma bola, Não, vai ganhar um pelo snorkel de menos até o das aniversário. mais você vai ter que. Pelo menos, né? Vai ter que me ajudar a carregar cilindro. Isso, bem, crescendo mais um pouquinho, já tô. É, então, já tem que começar a carregar lastro. E como é que é o planejar uma viagem de mergulho com criança? Então, pela minha experiência, eu já tenho. A gente já com a Safira tem 5, 6 anos, a gente já viajou um bocado, assim. Não, uau, mas já viajou bastante. Antes de ter filho Uhum. e depois de ter filho, as primeiras viagens eu não fui. A primeira viagem que eu fui de volta foi para Noronha quando ele tinha 1 ano. Como que foi para mim, assim, por essa experiência de já ter tido feito viagem antes e depois da maternidade, eu recomendo só fazer se você tiver outro instrutor, Tá. sabe? Não você sozinho, assim. Mas com um filho, como é que a gente fez dessa vez? A gente tinha comprado com antecedência só a passagem do outro instrutor, que era o pai dele, né? O aéreo e e o meu deixei para comprar assim, faltando um mês, sabe, para a viagem. Uhum. Foi, a princípio a gente organizou assim, como eu não fui a instrutora responsável porque eu estava com um bebê de 1 ano, Uhum. mas eu fui. Aí quando a gente foi, levou o bebê e eu fiz os mergulhos da manhã e o pai os mergulhos da tarde e a gente revezou assim, né, O dessa cuidado forma. dele. Aí ele ficava com um ou Ele com o outro. ficava com o pai de manhã, comigo de tarde, Uhum. e todos os dias tinha um instrutor, né, do nosso grupo na água, em todos os mergulhos. E todos os alunos conheciam os dois instrutores e tal. Como eu falei antes, hoje em dia, sozinha, com o filho, eu não organizaria uma viagem. No meu caso, meu filho ainda mama, então Uhum. eu não tenho como viajar e deixar ele. Quando eu fui para Noronha, ele tinha menos de 2 anos, ele não pagava passagem. Uhum. Agora ele paga passagem. E aí, para eu viajar com ele, eu tenho que pagar a passagem dele e mais a de alguém para ficar com ele, de uma Uhum. babá ou da avó. Então, assim, já começa a gerar um custo muito alto, né? Uhum. Para alguém ficar com ele enquanto eu vou para a água. Eu penso que talvez eu só volte a fazer esse tipo de viagem quando ele já desmamar e eu já conseguir planejar de viajar e deixar ele poucos Uhum. dias, né? Não vou fazer uma viagem de 10 dias, mas um abrolhos, que são menos dias, assim.
Uhum. viagens mais próximas é o mais confortável para ele, assim, né? Vai da adaptação da família, como que Hum. é essa adaptação da família. Tipo, eu não Uhum. tenho pressa de voltar a fazer essa atividade profissionalmente. Sim. Agora, vou viajar com a minha família, de preferência eu vou escolher um lugar que tenha mergulho, e aí Uhum. eu vou mergulhar como mergulhadora que sou, sem ser levando um grupo e tendo essa responsabilidade de Sim, é aquela coisa, a maternidade ela tem os seus desafios e existem aqueles que vale a pena você olhar e falar, vou enfrentar, e aqueles, não, pera lá, você ainda não tá na sua hora, fica aí um pouquinho, né? É, exatamente. A gente está sempre tendo que escolher uma atividade de destaque, assim, no seu Uhum, dia, né? Eu tenho, exato. na gravidez eu li um livro maravilhoso chamado Faça Tempo, Make Time em inglês, que falava sempre isso, assim, no seu dia a dia, casou muito, assim, com o momento que eu estou vivendo agora. Escolha sempre um destaque, assim, para o seu dia. Você vai ter sempre mil coisas para fazer. Uhum. E E mais só ainda 24 horas, uma né? é, então, assim, qual vai ser o destaque, assim, da sua vida profissional? Qual vai ser o destaque para... Hoje, assim, da minha vida como um todo é meu filho, Uhum, né? E vem o meu trabalho. Então, o meu destaque vai ter que ser o doutorado e eu vou dar os cursos alguns finais de semana até aí as férias de julho. Então, assim, algo vai ter que estar recebendo mais a minha atenção do que outro. E eu uhum, tenho que ir jogando com esses pratinhos assim. E meu filho, em paralelo, todo o tempo. uhum, E ele também não está na escola ainda, né? Eu acho que isso vai melhorar pouco a pouco. Mas eu tô assim, bem sem pressa, sabe? uhum. Fazendo o que dá nesse momento. E aproveitando também porque Curte o processo, né? ele tá assim numa fase tão gostosa também que vai passar rápido, sabe? Uhum, Eu vou sentir falta depois. Então, eu também penso aproveitar o máximo com ele, com assim. certeza. Você falou que a gente estava conversando de levar, né, criança no barco e tal. Você acha que o mercado de mergulho, porque o mercado de mergulho há alguns anos ele era predominantemente masculino. E a gente está Uhum. observando uma entrada massiva de mulheres, né? Hoje parece que as certificadoras divulgam que já está meio a meio. Homens e mulheres praticamente igual, se certificando no básico. Você acha que o mercado de mergulho ele poderia fazer alguma coisa para acolher mais famílias, para trazer mais mulheres com filhos, ou para trazer mulheres que, para elas não pararem de mergulhar depois de terem filhos? O que que você acha disso? Olha, eu acho que seria, no geral, sabe, não só no mercado do mergulho, mas eu estava conversando com uma outra amiga mãe, alguns meses atrás. Todo o mercado de entretenimento poderia fazer isso com as mães, de tentar chamar mais elas de volta para as brincadeiras, assim, porque eu vejo, é uma opinião, tá? A maioria dos homens eles não param de brincar na vida. Seja um videogame, seja uma pelada no final de semana, surf, aqui, tipo, tem muitos amigos. Seja um mergulho. Ah, vou fazer um mergulho a cada 2 meses com os meus amigos. Os homens, eles mantêm esses hábitos de brincar desde a infância, eles levam para a vida adulta e levam a sério, sabe? E respeitam esse, tipo, não, quarta-feira eu jogo bola com a galera. E você vai lá e, tipo, um monte de homem velho jogando bola e rindo, e às vezes brigam, mas levam a sério essa coisa, né? Então, assim, eu formo muitas mergulhadoras novas, 20 e poucos anos, mas eu guio poucas mergulhadoras. Eu guio muito mais homem, porque o homem dá mais continuidade, Uhum, porque ele respeita mais o entretenimento dele, o lazer dele. As uhum, mulheres, principalmente depois de mãe, elas se colocam muito em segundo plano, né? Tipo, tudo para o meu filho, para o meu filho, para o meu filho, para o meu filho, para minha família, e muitas uhum, vezes deixa de fazer uma coisa que ela gosta, né? Então, uhum. assim, eu estava até conversando com essa amiga, assim, poxa, a gente não tem isso, né? Tipo, o que que a gente... Vamos fazer um encontro, assim, tipo, semanal, assim, das amigas, assim, o que que a gente, sabe, vai fazer de lazer, sabe? Jogar carta, que seja pintar unha, não sei, entendeu? Fazer alguma Uhum. coisa que seja puro lazer e se divertir. Acontece que a indústria, no geral, não incentiva a mulher a isso. A mulher é a cuidadora, né? Se ela não tá cuidando, quem que vai cuidar Ela dela? é a cuidadora ou ela
tem que se cuidar. Uhum. Tipo, fazer algo para se cuidar e ficar mais apresentável. Tem que ir numa academia, ou tem que fazer o cabelo, ou tem que fazer a unha, ou tem que fazer, sabe? Ela Uhum. não vai para brincar de alguma coisa. Tipo, o que que é um dia de mergulho para você, se não uma brincadeira, Sim. sabe? É óbvio que é muito uma brincadeira séria, que tem seus riscos, você tem que estudar, tem que saber o que está fazendo. Mas não é contemplativo, não é para você se divertir, não é para ser algo prazeroso. Uhum. E eu vejo que isso, no geral, as mulheres, e principalmente as mães nem se fala, assim. Se você vê, assim, a maioria das mães não tem lazer. Uhum. Falta para as mulheres se permitir gastar um tempo e um dinheiro com isso, sabe? Sempre que Uhum. sobra o dinheiro de uma mulher ou de uma, principalmente de uma mãe, vai para o filho, vai para um presente para o filho, vai para uma coisa da família, sabe? Sim. E eu acho que isso na indústria em geral e no mergulho também, sabe? Eu formo muitas meninas, muitas, muitas. A maioria das minhas alunos hoje é mulher com nessa faixa entre 25 e 35 anos. Mas guiar mergulho, Uhum. recebo muito mais homem. Os homens, eles dão com mais continuidade, Uhum. assim, na minha visão, entendeu? Sim. Eles continuam levando a sério, principalmente homens assim de 50, 60 anos, entendeu? Que continuam fazendo. É. Mulher nessa idade, Pouquíssimas, né? pouquíssimas, pouquíssimas. É. Tudo bem que há um tempo atrás não se formava tantas mulheres, mas as que têm, assim, muitas acabam deixando de lado, entende? Essa Uhum. atividade. Essa é uma opinião minha, não sei se faz sentido. Para mim faz todo sentido. Inclusive, essa pergunta veio porque é justamente isso, né? A gente vê muitos homens com um nenenzinho em casa. Ah, acabei de ter filho, recém-nascido, mas você tá lá no barco, tá mergulhando. E a mulher tá em casa. E é lógico, né? O bebê ele tem essa necessidade da mãe no começo, mas aí normalmente esse homem ele continua indo e às vezes a mulher nunca mais volta. É, Existem as que voltam, claro, mas tem aquelas que nunca mais voltam. Então eu acho que o mercado tá perdendo a oportunidade de trazer essas mulheres de volta. Além, sei lá, desses 2, 3 anos iniciais, que o foco talvez seja totalmente outro, né? Mas e uhum, aí, a partir do momento que ela começa a se reconectar com ela mesma, que a mãe comece a ser só uma parte de quem ela é e não o todo, como é que a gente vai trazer essas mulheres de volta? A gente exato. deve conseguir fazer isso, né? Eu acho que o mercado precisava olhar melhor para isso. Não, total. Uma vez me convidaram assim para dar uma opinião numa formulação de uma página de mergulho. Me perguntaram assim: ah, você tem algum palpite do ponto de vista assim feminino, algo que a gente poderia fazer para atrair mais as mulheres para o mergulho? Eu falei: a primeira coisa, não tem foto de mulher mergulhando no seu site, só tem foto de homem mergulhando. Uhum. Assim, não tem, assim, como que você vai se ver, entende? Uhum. Acho que toda essa parte, né, a parte da representatividade, eu falo muito isso, assim, às vezes, como eu não consigo estar muito presente no Instagram atualmente, eu nem culpo, assim, que as pessoas muitas vezes não entendem por que eu se chama mergulhadoras se eu não faço curso só para mulheres, eu faço curso para todo mundo. Não excluo, assim, trabalho muito com homem, como eu falei, recebo muito mais homem para continuar mergulhando, para dar continuidade, para fazer o avançado. Então, o básico é bem misturado, mas o avançado predomina os homens, assim, Uhum. no meu caso, tá? Eu estou aqui, assim, falo por outras mulheres, simplesmente para ser uma mulher falando de mergulho. Eu Uhum. não quero falar só para outras mulheres, eu quero falar para todo mundo de mergulho e ser respeitada como se eu fosse um homem, Uhum. ou ser uma referência. Óbvio, eu tenho muito que aprender ainda, tem muitas outras referências muito maiores que eu, sejam homens ou mulheres, mas dentro do meu universo em que eu me proponho a trabalhar, né, que hoje eu só dou curso recreativo, e nitrox ali, aqueles cursos mais básicos, mas dentro desse universo, mesmo que eu pessoalmente tenha outros tipos de mergulho, dentro do universo que eu me proponho trabalhar, ser uma mulher em que outras mulheres vejam e falam, tá aí, eu também posso. Uhum. Entendeu? Se Sim. ela está aí falando, eu também posso. Se ela mergulha e dá aula, eu também posso. Se ela vive disso, eu também posso. Uhum. Simplesmente para ser uma representatividade, porque em muitas coisas a gente está cheio de homens sendo representantes de alguma É. profissão ou de qualquer coisa. Então, de uma atividade, de um esporte. Então, eu faço assim questão simplesmente de dar uma voz
as mulheres, assim, não falando que são melhores que os homens, não excluindo homens dos meus clientes, mas simplesmente de que ali, ó, tem uma mulher ali falando, olha, ela sabe o que está falando. Uhum. E isso ser uma forma de atingir uma certa equidade, assim. Sim, e até para atrair, porque tem justamente esse estigma do é um esporte masculino, é uma atividade masculina, porque existe ainda, eu acho, essa visão. E aí tem as mulheres falando, tem as mergulhadoras mães falando, então a gente começa a aproximar, né, do público, falar, não vem, tem de tudo, gente. Tem mulheres fortes, mulheres mais mionzinho, tem a que consegue carregar o cilindro, tem a que não tem, tem a que tem hérnia, tem a que não, sabe? Tem de tudo, vem, só vem, sabe? Exatamente, é sobre isso, assim, Uhum, essa página é para inspirar mesmo que qualquer mulher consegue, exato. sabe, trabalhar com mergulho. Por isso eu boto assim, boto conteúdo meu, mas compartilho muito conteúdo de outras mergulhadoras, assim, sempre que eu entro eu tento compartilhar, para que outras que gostem se vejam ali, se vejam É, numa possibilidade de estar ali. Quando você vê que tem outra mulher fazendo, você sente que você também consegue e que aquilo pode ser para você também. Eu acho que faz muita diferença você se sentir representada assim por alguém que pareça com você, sabe? com certeza. Faz muita falta isso na nossa vida, em todos os aspectos, né? Mas dentro do mergulho é mais um deles e faz muita diferença você ser visto assim, não. Olha quantas mulheres assim estão Uhum, aí falando e vou experimentar essa parada também. uhum. Foi muito gostosa a conversa. Ai, que bom. Eu tô amando também. Ah, é gostoso, né? Quando a gente começa a É, se empolgar. ai, é muito bom falar do que a gente gosta e Muito, demais. poder somar um pouquinho para outra. A dúvida que a gente já teve um dia, poder também. Exato. E é muito gostoso, assim, a gente é muito pequenininho ainda, né? Mas a gente, toda vez que a gente publica um episódio, vem alguém no Instagram. Nossa, vocês fazem a diferença. Outro dia eu recebi uma mensagem tão legal. A menina mandou que a mãe dela nunca faz o primeiro mergulho porque ela nunca consegue descer, ela fica sem dor de cabeça, enfim. Ela falou, Carol, depois de escutar o podcast, a minha mãe começou a fazer o segundo. Na verdade, ela tinha dificuldade no primeiro e não fazia o segundo. E ela falou, eu Uhum. coloquei ela para escutar um episódio que vocês falaram sobre isso, e minha mãe começou a fazer o segundo, porque ela Ah, viu, nossa, gente, eu ganhei meu dia, eu falei, já valeu ter feito esse podcast para o resto da vida, sabe? sim, Essa mensagem. Então é muito gostoso, assim, ter esses retornos, sim. sabe? É muito Nossa, bom. se alcança muito, tem muita gente. Se você parar para pensar, Carol, isso foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, desde que eu me formei instrutora, que o maior mercado de mergulho do Brasil é em São Paulo, Uhum. depois em Minas, Minas, e né? não tem mar. É, É, muito louco. entendeu? Assim, e próprio São Paulo cidade, tudo bem, tem um mar perto, mas não Aham. é no litoral, sabe? Sim. Você começa a perceber que você não precisa estar no litoral para trabalhar com mergulho, sabe? Você Uhum. pode estar como o que vocês estão fazendo, sabe? É dentro do mercado do mergulho, é para o mergulhador, é de mergulhador para mergulhador, sabe? E é Sim. muito importante. Tem muita gente que tem essa carência. Ah, eu moro em Goiás, eu só posso mergulhar tipo 2 vezes por ano e tal. E Uhum. que às vezes comenta e se alimenta do conteúdo digital que tem Uhum. sobre mergulho. E É. isso é muito bonito, assim, porque tem muita gente que assim como a gente tem necessidade de fazer algo profissionalmente do mergulho fora d'água, como eu também, quando estava grávida, não podia mergulhar, também sentia, como vocês que estão longe do dia a dia do mar e também sentem, tem muita Uhum. gente que sente necessidade de ouvir algo, de, Uhum. né, de aprender algo novo de mergulho, porque não está podendo ali estar sempre mergulhando, não tem É. essa oportunidade. Então é muito importante, eu acho bonito demais, assim, tem muita galera que faz um conteúdo legal. Eu É. queria estar com mais tempo para fazer, mas mais para frente, daqui a Ah, pouco. não se cobra que assim, um dia de cada vez. É, Bom, vamos fazer um encerramento aqui para você poder ir para o seu filhote. Você quer deixar algum recado para nossa audiência, um recado para as mulheradas aí que mergulha e está pensando em engravidar? ai, sim, se você, olha, se você já é mergulhadora e está pensando em como vai ser quando você engravidar, assim, eu sei que é muito difícil, mas tenta não ficar muito ansiosa,
porque as coisas vão mudando no processo, assim, nossa cabeça vai mudando no processo, e aí vai ficando mais fácil do que parece aceitar algumas ideias. Não que a maternidade seja fácil, mas aceitar algumas mudanças no nosso dia a dia começam a ficar fazer mais sentido quando a gente está vivendo. E eu me coloco à disposição para qualquer um mandar mensagem lá no Mergulhadoras, né, no Instagram do Mergulhadoras, ou da Zafiro, que é da escola, e quiser me perguntar alguma coisa, se quiser, ficou alguma dúvida, eu tô grávida, não sei o que fazer, sei lá, pode me mandar mensagem, não que eu seja um guru, assim, mas eu posso tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência. E também, se você ainda não mergulha e quer começar a mergulhar, cara, venha, porque não é uma atividade para homem. Na água, a gente é todo mundo igual, não tem diferença alguma. E vai ser um prazer, assim, receber mais mulheres, assim. Não trabalho, como eu falei, não trabalho só com mulheres, tem muito curso para homem também, inclusive vou começar na semana que vem. Mas sempre a mulherada é muito bem-vinda para a gente continuar, assim, se dando um pouquinho de prazer na vida, E para puxar né? nosso saco não é tão igual dentro da água, não, que a mulherada costuma ser melhor de consumo. É verdade. A Vou ser gente tem justa aqui. vantagens hidrodinâmicas, assim. E Não, com fala pro certeza. pessoal quais as suas redes sociais para todo mundo te encontrar, ou rede social, telefone, e-mail, o que que você quiser passar para todo mundo poder te encontrar. No Instagram é o @mergulhadores ou @Zafiro Divers com Z, que é o Instagram da minha escola. Qualquer um desses vai ser um prazer responder qualquer mensagem. Amanda, olha, muito, 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 muito obrigada. Foi uma delícia essa conversa, não dá vontade de parar. Queria Ai, te agradecer demais por arrumar esse tempinho para conversar com a gente. Já quero arrumar assunto para você vir falar aqui com a gente de novo. Achar que fofo, motivo para obrigada. fazer outro episódio. Vamos inventar um curso aí para você vir falar. Ai, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Quando eu tiver umas novidades, eu te conto e a gente Com. vem pra. Boa, aí a Ai, gente traz aqui. obrigada demais, Carol. Obrigada. Eu fico muito grata, assim, toda oportunidade que eu puder aproveitar de falar de mergulho. Eu fico muito honrada, assim, de ser convidada, de poder, assim, dar o meu ponto de vista. É algo que eu amo muito fazer, né? Assim, eu me dediquei muito, me dedico ainda muito. Então, eu fico imensamente feliz de que outras pessoas também queiram ouvir sobre isso, né? Ouvir sobre essa atividade tão linda que é o mergulho. Então, para mim é uma honra poder falar sobre isso e também falar sobre a maternidade, que foi um puta desafio, assim, para mim. E a gente conseguiu, né? Espero ter conseguido esclarecer para vocês as frustrações que eu tive depois quando tudo se acalmou. E é isso, para mim foi uma honra e uma delícia também essa conversa. Muito obrigada mais uma vez. E galera, segue a gente no Instagram, curte a gente no Spotify. Se ficou dúvida da nossa conversa, chama a gente para conversar, que é sempre muito gostoso conversar com todo mundo. E agora vai começar a parte chata da semana, que é o intervalo de superfície. A gente se vê na próxima semana. Tchau.